Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Já quero chamar a tua atenção para não só assistir. Gente, amigos, vocês que estão comigo, colabore, seja aí uma ferramenta do Senhor nas nossas vidas para não só assistir, mas deixar aquele like, para que o YouTube entenda que este nosso vídeo está sendo de utilidade, proveitoso para você que está assistindo. Você que está pela primeira vez, não só assista, tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe aqui o nosso canal, faça aí proveito deste vídeo para o seu elevo espiritual. Eu, pastor Abimael Prudente Júnior, estou orando por vocês, amigos inscritos no meu canal. Com certeza o pastor tem uma responsabilidade aqui de não só tê-lo conosco, mas também apresentar em oração ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, a sua família e, com muito especial, a sua saúde espiritual. Eu venho hoje falar de uma temática que foi pedida a uma das nossas inscritas aqui no canal, nossa irmã Alessandra, né? Nossa irmã Alessandra, e eu vou aqui deixar resumidamente a explicação sobre o tema. Ela diz: pastor, eu quero saber o que significa tricotomia. Então eu vou elucidar aqui sobre o seguinte tema: dicotomia versus tricotomia. Dicotomia versus tricotomia. Na verdade, nós somos sola scriptura e todo o assunto que nós aqui pautamos, ele é baseado nas escrituras sagradas. Mas para falarmos sobre dicotomia e tricotomia, nós já vamos dar início na primeira questão, que é o exame, né? Toda essa exploração etimológica da palavra, a sua raiz, tá? Então nós vamos falar aqui sobre essa questão teológica, que é polêmica. Ela é realmente uma questão que para muitos não está ainda esclarecida, porém eu, pentecostal, eu que sou futurista, eu que tenho essa visão dispensacionalista, tenho o crivo arminiano, eu creio plenamente na tricotomia. Já deixo aí a minha base de pensamento, não desrespeitando o pensamento de outros amigos, mas eu creio plenamente, piamente na tricotomia: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E nós vamos falar sobre isso ao decorrer deste vídeo. Então já pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno e vamos para anotações, tá bom? Não deixe de dar aquele like, tá bom? Não só assista. O primeiro ponto, nós vamos aqui trabalhar essa questão aí sobre o que diz a teologia na sua etimologia quando trata o assunto de dicotomia e tricotomia, que são duas designações para o entendimento acerca dos elementos constituídos da natureza humana. Logo, a dicotomia aqui, ela vem de uma expressão bi, que quer dizer partido, que também trata esse assunto no grego sobre a questão etimológica da sua raiz, que é dis no grego e temerin no grego, que é cortar. Então, a expressão partido vem do grego, bi, que é o dis, como o temein, que é cortar. Já o termo tricotomia, que também vem da expressão tri, que no grego ela é o tris, como também o temerin,
que é cortar, essas duas palavras, elas trabalham, né, na questão da tríplice, ou da sua questão dicótoma, dos defensores da dicotomia, com relação a dupla ou a questão tripla dos tricotomistas, que isso é com certeza duas linhas de pensamento, né, que elas se divergem, né? Então nós temos aí a tricotomia trabalhando na questão tripla, que é a expressão triste, mostrando três partes, como a expressão dishi, que vem da expressão bi, partido, né? E temenin, que é cortar, que vem da expressão de duas partes. Tricotomia, três partes. Tríplice ou tripla, que vem da questão trish, no grego. E esta expressão é dividindo em três partes, tá? Vem de cortar, né? Dividir. Ou bi, que vem de dicotomia, dividindo em duas partes. Nós já adentramos aqui nessa questão e nós vamos agora elucidar com contextos bíblicos, né? Vamos elucidar, mas para isso ainda temos um pouco de uma linha histórica dessa questão de defesa, principalmente com essa questão dicótoma, né? Que ela é quase impossível ser considerada como certa devido aos textos bíblicos que discordam plenamente desta visão. No ano 381 depois de Cristo, em um concílio de Constantinopla, né, houve aí essa defesa, né, principalmente por meio de uma apuração de concepção teológica da psicologia de Agostinho. Então, Agostinho, esse teólogo da história da igreja, ele veio defendendo ali quando Constantinopla, em 318, em seu concílio, trouxe essa questão como uma questão de defesa para explicar, né, na antropologia como seria dividido o homem baseado nas escrituras. Creio que ele completamente equivocado, né? Pastor, mas é um teólogo antigo, é conhecido, é conceituado, sim, mas como Calvino, né? Calvino, ele é muito conceituado, tem um respeito muito grande hoje diante de muitas pessoas pela sua forma de transparecer a sua teologia ou tentar explicar a forma do seu conceito teológico, porém, com certeza, examinando as escrituras com outros grandes teólogos que vêm trabalhando aquilo que vem sendo exposto, vão sendo descobertos os erros de exegese, de explicação, principalmente em seu contexto de crítica textual. E nós aqui não queremos jamais trazer uma equivocação ou uma questão de confronto a quem acredita na dicotomia, mas essa divisão de duas partes que defende desde o 318 depois de Cristo, pelo concílio de Constantinopla, né, por meio da teologia de Agostinho, ela não pode ser ensinada como uma questão séria e de conceito verdadeiro. Porque a Bíblia ela vai traçar isto e mostrar que é inadmissível crer na dicotomia. O que seria, então, essa divisão de duas partes que os dicótomos eles defendem? Os dicótomos defendem a questão de que só existe o corpo e o espírito, quando o espírito está também atrelado e ligado à alma. Ou seja, o espírito ele é o mesmo consentimento, ou é o mesmo corpo, ou é a mesma fórmula do espírito e da alma. A alma e o espírito são um e eles não se dividem, estão juntos. Essa é uma defesa de alguns dicótomos. Os
os puritistas do dicotomismo ou da dicotomia, eles não aceitam também a questão da alma ligada ao espírito. Os tradicionais dicotomistas, eles defendem a questão de que o corpo é um elemento e o espírito é outro elemento, sendo apenas dois elementos a constituição e a formação do corpo humano criado por Deus. Logo, esses textos são baseados em Eclesiastes 12 e 7. Eles têm esse texto clássico. Vou tentar fazer elucidação aqui para você, tá? Em Eclesiastes, tá? Nós só termos uma base do que esse texto clássico dos dicotomistas, fazendo aí essa defesa. 12 verso 7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, isoladamente, sem fazer uma construção geral, sistemática da Bíblia, eles abraçam essa questão dicótoma, deixando aqui elucidado essa formação antropológica com relação à criação de Deus para com o homem, usando também o mesmo texto de Mateus 10 e 28. Sendo poucos os versículos para a defesa da dicotomia, eu quero aqui ser ponderador clássico desta questão de defesa dicótoma e dizer que jamais a Bíblia Sagrada ela expressa, ensina, ela nos harmoniza esta informação que o homem é dicótomo, feito apenas de corpo e espírito, tanto na questão de defesa tradicional dos dicótomos, como também na defesa daqueles que são dicótomos modernos, dizendo que o espírito e a alma fazem parte de um só corpo, de um só elemento dessas duas divisões. Sendo que os tradicionais, eles não aceitam a alma conectada ao espírito e defendem justamente o corpo e o espírito como dois elementos exclusivos da construção e criação do corpo humano. Logo, a tricotomia, um assunto mais pautado, com mais bases, com mais formação teológica, né, dentro daquilo que nós tratamos aqui, desde a sua etimologia, desse triplo, né, desse triplo elementos, ou dessas três divisões que, a saber, um dos grandes versículos clássicos, eu quero deixar aqui bem elucidado, e nós vamos para 1 aos Tessalonicenses. Já convido você que tem a sua Bíblia, capítulo 5, versículo de número 23 e 24, o texto sagrado diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Nós temos também, além deste versículo que elucida para nós com todo vigor, com toda graça, que nós temos aí essa formação tripla de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E ao decorrer do vídeo vou trabalhar isto com mais clareza para nós. É bem verdade que não só esse texto, mas Hebreus, capítulo de número 4, vamos para esse texto, Hebreus capítulo 4, versos de número 12, o texto também diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Olha isso, penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, tá? Então, este é outro versículo que aponta, que apoia
que atrela a formação viva e explícita, concreta da tricotomia. É bem verdade que a tricotomia é um assunto que ela tem muito mais concepção de versículos, tá? Mas vamos falar um pouco, já que a dicotomia é apenas dois elementos divididos, né, entre corpo e espírito, com muita pouca base bíblica. Nós vamos aqui também ler um outro texto desde o início da criação, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. A Bíblia diz: e formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra. Do pó da terra. Este pó da terra, nesse primeiro conceito tricótomo, ele fala do corpo. E soprou em seu nariz. Isso fala do espírito, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós temos três elementos, já partindo desse pressuposto do versículo, para aprimorar este conceito da tricotomia. Então o homem, ele não pode jamais ser visto como alma defesa de muitos, principalmente da linha calvinista, que tem essa visão de Calvino, Agostinho, ele jamais pode ser considerado dicótomo. O homem não tem como, a Bíblia não dá nenhum respaldo de formação, por exemplo, sólida dessa questão de dicotomia, que o homem é apenas corpo e espírito, ou o espírito está ligado, atrelado apenas em um só com a alma. Aí há uma concepção muito errada, porque Paulo, não só Paulo fala, mas como o próprio Deus, na formação, na criação do homem, deixou claro que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Mas vamos agora falar um pouco sobre a visão tríplica, ou esses três elementos divididos da tricotomia. Primeiro, o corpo. O corpo, ele no hebraico, ele é chamado de basar. E no grego, ele é visto como a palavra soma, que é o casulo. Ele é apenas ali a casa. Ele é ali, o corpo, ele é chamado ali da carcaça. Então, logo nós temos aí que vem de elementos químicos, da terra. Então o corpo, ele vem de elementos químicos da terra, a saber, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o sódio, o cloro, o iodo, o ferro, o cobre, o zinco, e outros elementos em proporção menores. Então, o corpo, ele é formado de elementos químicos da terra. E com certeza, versículos mostram isso. O corpo é a parte tangível e visível e temporal do homem. Levítico 4 e 11, 1 Reis 21 e 27, Salmo 38 e 4, Provérbios 4 e 22, Salmo 119, versículo 120, Gênesis 2, 24, 1 Coríntios 15, 47, 49, 2 Coríntios 4 e 7. Então aqui o corpo é aquele que separa quando a morte física ela chega. Tá? Então nós temos o primeiro ponto, que é a defesa do corpo na questão tricótoma, que também aceita a dicotomia. Agora nós vamos para a segunda repartição, chamada alma. A alma vem do hebraico e significa a expressão nefesh, que também vem do grego e significa a palavra psique. O corpo sem a alma é inerte. Então o corpo sem... Aqui, essa alma é chamada da sede das emoções. O corpo sem a alma é inerte. A alma é o centro do raciocínio, é o que diferencia o homem racional do animal irracional. É o que diferencia o homem como a coroa da criação. Então, logo nós temos aqui essa manifestação da vida física. Aqui é um sentido com o coração. Quando fala da alma, fala do coração, fala
do sangue, da vida, daquilo que realmente transmite essas lágrimas que caem, o sorriso que nasce no rosto, né? A percepção de ouvir, de ver, de sentir, todos os sentimentos são aclopados dentro dessa questão. As atitudes, as ações são manifestadas pela alma, e é isso que nós temos aqui, né? Tem tudo a ver com essa sede de emoções que está no homem. Salmo 107, versos 5 e ao 9, Gênesis capítulo 35, verso 18, 1 Reis 17, 21, Deuteronômio 12, 23, Levítico 17, 14, Provérbios 14, 10, Jó 16 e 13, Apocalipse 2 e 23, Eclesiastes 11, 15, 5 e 5, Salmo 139, verso 13 ao 16. Esta é a repartição da alma, tá? Então, nós temos alguns versículos que eu citei para provar esse contexto todo da alma, né? Agora nós temos, em muitas das vezes, a Bíblia dizer, né, que a alma, né, a alma que pecar, esta morrerá. Então, ali fala da alma no sentido de pessoa, né, de pessoa. Não? Então, tem que saber o contexto para você também entender quando se aplica a palavra alma e saber explicar. Nem todas as vezes que a Bíblia falar alma no seu contexto, pode ser a alma no sentido da tricotomia, que divide um dos corpos da formação da criação do homem. Então tem que estudar o contexto para você ver como está empregada aquela palavra alma. Assim como o inferno. O inferno, se você não souber também examinar o texto, você pode explicar a palavra inferno errada. Às vezes a palavra inferno pode ser sepultura, Sheol, né? O Hades pode ser também o lago de fogo, tá bom? Então é preciso saber, entender, explicar, estudar, principalmente estudar o contexto para você ver como está sendo empregado. Nós temos também aqui esse terceiro corpo, que é o espírito. O espírito no hebraico significa ruach, né? E no grego pneuma. Aqui fala do fôlego, fala do sopro, né? Da vida mortal, né? Do homem. Na verdade, esse fôlego, esse sopro, ele está em Eclesiastes 12, 7, Lucas 20, versículo 37, 1 Coríntios, capítulo 15, 53, Daniel 12, 2, né? E muito especial, Mateus 26 e 41, quando diz Jesus dizendo ali, né, na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Na verdade o espírito aqui é a janela aberta que existe no homem para uma comunicação, é o meio da fé que está aberto, ligado para que o homem creia, para que o homem possa ter um acesso ao mundo espiritual. Então isso foi um privilégio que Deus deu ao homem, para que o homem tenha acesso e volte a ter esta comunhão com Deus. Então o Espírito, além de ser o fôlego, o sopro, ele tem essa liberdade de atrelar, né, de estar sempre resistente, forte, para suprir as necessidades de Deus para com o corpo do homem, né? Quando a alma ela pede para nós pecarmos, né? Ela pede para nós errarmos, o Espírito, por meio desse acesso a Deus, nos santifica, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, para que nós possamos vencer aquilo que é a alma, e a alma possa ser purificada pelo Espírito em conexão a Deus, né? Por isso que o Espírito, o fôlego de vida, o sopro, que é o acesso de Deus, é Deus soprando dentro do homem, dando capacidade para o homem ser liberto, ser transformado, ouvir a voz de Deus, né? Por isso que Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Esse Espírito é uma porção de Deus no homem, para o homem voltar a Deus, ter um sentido de voltar a Deus, e com esse Espírito a alma pode ser purificada, a alma pode ser transformada, e ela pode ter frutos do Espírito dentro dela, tá bom? Então aqui eu deixo para você, elucidado aqui com muito carinho, sobre dicotomia versus tricotomia. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ajude nós, tá? E a maior defesa concreta que eu vejo, particularmente a minha opinião, respeitando todos aí, é claro, mas para mim, que sou amante das Escrituras, estudo e gosto muito
de buscar informações concretas, eu defendo a linha tricótoma, né? A linha dos tricotomistas da tricotomia, né? De 3 elementos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim dentro desse conjunto da divindade de Deus, que é 3 pessoas em um só Deus, ele também repartiu 3 corpos, 3 elementos, 3 divisões para formar o homem, diferente de qualquer outro animal. O homem é a coroa da criação, possuindo espírito, alma e corpo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, Hebreus 4 e 12. Tá bom? Gente, não só assista, deixa um like, compartilha e obrigado pelo carinho. Vem comigo dando glória. Espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.